Olá pessoal, estamos aqui novamente no grupo de amigos online, seja bem-vindo. Agradeço a você aí pela tua perseverança nos acompanhando nesse estudo, e o tema do nosso estudo, dessa série que nós estamos desenvolvendo, é a santidade como estilo de vida, na vida do discípulo, ok? E a gente já viu a primeira parte e agora nós entramos na segunda parte, que fala do Espírito da Graça, não é? E a gente, quando nessa segunda parte, quando a gente fala do Espírito da Graça, nós estamos apontando para relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, ok? É esse o núcleo essencial daquilo que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Guarda isso porque isso é importante. O Espírito da Graça nos leva para perto de Deus, perto do Senhor, ou seja, relacionamento, intimidade, comunhão com o Senhor. Por quê? Porque Ele é que tem a solução para as minhas dificuldades. É simples assim, e Deus me valoriza, e da perspectiva de Deus, eu tenho muito valor, custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então tem muita coisa em jogo, coisa de valor, que Ele quer restaurar. Por isso que é um convite, sempre o Espírito da Graça vai me levar para perto do Senhor, ok? E hoje nós vamos ver o estudo 6, que fala de Deus não se lembrar dos nossos pecados. Porque o verbo lembrar, ele aponta para uma questão de proximidade ou de distanciamento. Aí eu trago novamente a questão do relacionamento. O distanciamento aí me leva para longe de Deus, que tem a solução para os meus problemas. Pelo contrário, o Espírito Santo me leva, me traz de volta para perto do Senhor. E a santidade na minha vida é construída por um processo experimental, de relacionamento com Deus, de busca incessante pela presença de Deus na minha vida, e Deus revelando a sua graça na minha vida e construindo uma referência interna sólida, bem edificada, bem enraizada no próprio Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. E isso é uma edificação que o diabo não consegue derrubar, e isso é uma coisa pessoal e é intransferível, ou seja, não tem como delegar, não tem como terceirizar, é algo que eu mesmo tenho que passar por esse processo, por essa jornada, ok? E vamos então trazer alguns pontos aqui. Não vamos fazer um estudo completo, detalhado sobre perdão. Esse assunto tem sido muito discutido na nossa igreja, já tratado várias vezes. Aqui o nosso objetivo não é esse, de fazer um estudo amplo, profundo, completo sobre o perdão. Mas eu chamo a atenção para a questão do distanciamento e o que isso tem a ver com o perdão. Quando eu tenho um problema com uma pessoa e eu critico essa pessoa para terceiros, mesmo que a pessoa tenha errado e eu esteja certo, vamos mais ou menos introduzir o assunto dessa maneira. Algo acontece dentro de mim, no meu coração, porque quando eu me encontrar com aquela pessoa que eu critiquei para terceiros,
eu não vou me sentir à vontade na presença dele. Alguma coisa artificial vai começar a aparecer, a brotar na minha alma. Eu fico constrangido, eu fico fechado, e a gente percebe que não há uma espontaneidade, uma naturalidade naquele relacionamento. Por quê? Porque o pecado entrou. Só de eu criticar aquela pessoa para outro e eu não pedir perdão para Deus desse tipo de situação, o meu relacionamento com aquela pessoa foi afetado. E essa afetação, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, essa implicação, essa contaminação aconteceu lá dentro de mim, na minha alma, com aquela pessoa. Entende? E o meu relacionamento com ela não se desenvolve, ele fica uma situação desconfortável, incômoda, e eu procuro me afastar daquela pessoa, até chegar num ponto de ruptura de relacionamento. Isso no nível terreno, humano. Agora, transporta isso para o nível espiritual do meu relacionamento com Deus. As implicações são parecidas. Por quê? Eu tenho que ter um relacionamento franco, sincero, honesto, aberto com qualquer pessoa, sem nenhuma restrição. Né? Lógico, a prudência também ela está envolvida em qualquer relacionamento. Isso é outro aspecto dos nossos relacionamentos. Mas eu não posso ficar com o freio de mão puxado para me relacionar com alguém. Não funciona. A minha vida trava, ok? E eu estou analisando do meu ponto de vista, daquele que fica se lembrando de coisas que não vai aos pés do Senhor, que não acerta o seu problema com o Senhor, que não libera perdão, que fica lembrando daquele assunto, você fica preso. E isso trava a minha alma e isso inibe o desenvolvimento saudável dos meus relacionamentos. E quando o pecado entra na minha alma e encontra ninho, porque eu deixo isso acontecer, eu acabei de criar uma barreira, uma cerca, uma separação no meu relacionamento com Deus. Essa é uma questão seríssima, muito mais séria do que a questão do relacionamento horizontal. Porque se Deus é o único que tem solução para mim, e eu crio uma barreira, eu vou me afastar dele. Então aonde que eu vou achar a solução? Não vou, né? E isso vai trazer uma prisão na minha vida. E aquela busca pelo Senhor, pela intimidade com o Senhor, por uma comunhão intensa com Deus, cai. O meu coração se esfria e eu me afasto de Deus. Às vezes eu até me afasto da igreja, do relacionamento com os irmãos. E a minha utilidade na casa do Senhor, cai. E é disso que nós estamos falando, da importância dessa situação na minha vida. Agora, o interessante é que Deus está preocupado em nos perdoar. Tanto é que Ele provou isso. Jesus Cristo subiu na cruz e pagou o preço pelo meu pecado. Ponto. Porque tinha uma dívida e essa dívida foi paga. Mas a questão do pecado na minha vida, ou seja, de ficar lembrando de coisas que fizeram comigo ou falaram a meu respeito, enfim, seja lá qual for a situação, eu estou construindo barreiras no meu relacionamento com o Senhor. E a minha vida espiritual vai começar a ficar embaraçada.
E é exatamente essa a importância daquilo que nós estamos falando. Não deixe isso acontecer. Tome uma atitude, obedeça o mandamento do Senhor. Libera perdão, não fica retendo, porque lembrança é reter. E reter é prisão, e prisão acaba, destrói a minha vida espiritual. E aí você fala assim, mas como é que eu vou desenvolver o meu chamado, o meu ministério com um coração pesado? Não vai funcionar, a coisa não vai andar. E isso é muito importante se você quer servir a Deus. É livre, porque o que é liberdade na nossa vida? A nossa alma não tem problema, ela está sendo purificada, edificada, amadurecida para ser livre, para não ter nenhum embaraço e você ser um instrumento, um canal nas mãos de Deus. E perceba uma coisa, no ministério, que aí nós estamos falando da igreja, vamos falar da igreja local, ok? Você acha que não vai ser criticado? Que alguém não vai falar contra você? Que alguém não vai difamar você? Que alguém vai falar uma mentira a seu respeito? Que alguém vai te acusar de alguma coisa? Você acha que isso não vai acontecer? Claro que vai. Nós estamos num ambiente lidando com pessoas e pessoas têm problemas. Agora, qual vai ser a minha reação? Principalmente se você está numa posição de liderança. Não importa o nível, mas qualquer tipo de liderança na casa do Senhor. Você vai ficar travado? Você vai reagir mal, de forma inadequada? E aí o problema aumenta? Não, não é assim que funciona. Você vai ficar isolado, vai recuar, vai evitar o relacionamento com as pessoas? Então, eu não sei que igreja que vai ser boa para uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, porque qualquer igreja tem pessoas, qualquer igreja tem problemas, e você tem que saber lidar com isso. São as nossas reações, como nós reagimos. Aqui nós não estamos falando quem é que é o culpado, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando eu reagindo mal diante de uma situação que às vezes o outro pode estar errado, mas o fato de eu estar certo não justifica a minha reação inadequada. É só disso que nós estamos falando. E isso tem a ver com crescimento, com maturidade. E se eu abrigo essas coisas no meu coração, como é que eu vou desenvolver intimidade com Deus? Eu já estou aprisionado, não vai funcionar. E aí eu fujo de Deus, eu arrumo todo tipo de desculpa. Só que correr de Deus não é solução, é problema. Se afastar de Deus é problema, não é solução, ok? Nós temos que crescer enfrentando as dificuldades, reagindo de maneira correta diante das dificuldades. O preço já foi pago. Aqui eu chamo a atenção para uma situação que pode acontecer na vida de alguém. Um pecado gravíssimo, e aí você não consegue se perdoar, porque você acha que é tão grave que Deus jamais teria condições de te perdoar. Mentira, isso é engano do diabo. O preço já foi pago, não interessa o tamanho do pecado ou a quantidade dele, o preço já foi pago. E agora Deus olha para você no sentido de restauração, de recuperação, produzindo arrependimento na tua vida, para que a graça volte a agir intensamente na tua vida. O arrependimento é uma necessidade e o Espírito Santo trabalha nesse sentido. Se a gente começa
a resistir, o Espírito Santo vai ter que trazer disciplina, correção na nossa vida. E esse tipo de situação ainda é um ato de misericórdia, porque se deixar solto, você se perde. E não é isso o propósito de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus de restauração. Ele é juiz, ele vai julgar todas as coisas. Nós já falamos sobre isso, claro que vai. Ele é juiz e ele vai julgar todas as coisas. Mas Deus é amor. Deus é um Deus gracioso e ele olha para você, ele sabe que você é barro. Ok? Mas ele olha para você e ele vê algo de valor no barro. E Jesus pagou o preço para que as mãos do oleiro façam uma obra maravilhosa no barro que somos nós. Aí você vai ser um vaso útil na casa de Deus. Mas tem que deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa vida. Ok? Bom, a cruz para nós é algo tremendo. E uma vez que o preço já foi pago, o véu se rasgou. O acesso à sala do trono foi liberado. E não vai ser o meu pecado que vai me impedir de entrar na sala do trono. Eu entro como um coração aquebrantado, arrependido, buscando solução. E Deus não despreza um coração aquebrantado. Pelo contrário, Ele recebe. É igual aquela história do filho pródigo. O pai recebe, mas o arrependimento é necessário. Ok? Porque com justificativa, com discurso teológico, com racionalização, você não vai conseguir nada com Deus. É coração arrependido, aquebrantado, um coração que busca solução, que busca restauração. É assim, e o véu se rasgou e o acesso à sala do trono está aberto 24 horas por dia. Ok? E a gente tem que tomar posse disso, não deixar o diabo trazer confusão na nossa mente. Não, Deus é santo? Claro que é. Aliás, só Ele é santo. Mas Deus não me despreza por causa do pecado na minha vida. Pelo contrário, Ele quer me restaurar. E só Ele tem a solução. Então é preciso buscar a face do Senhor, de conhecê-lo, de experimentar a sua graça. Ok? E eu tenho que entrar na sala do trono confiadamente, como diz a palavra. Não entra com medo, com o pé atrás, achando que Deus vai fazer algo que... Não, nada disso. Eu entro e eu sei que Ele me ama e que Ele está interessado na minha vida, mas eu tenho que entrar. Ficar ali na periferia, olhando de longe, não resolve o meu problema. A atitude de buscá-lo enquanto se pode achar é minha, a responsabilidade é da minha parte. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, e Ele não despreza quando eu entro na sala do trono. Pelo contrário, Ele se alegra, porque Ele entende que eu estou dando importância ao Senhor da minha vida, que Ele tem a solução. Então, relacionamento com Deus é solução na minha vida. E isso tem que refletir nos meus relacionamentos horizontais, nos meus relacionamentos com as pessoas. Se Deus não me discrimina, se Deus não me rejeita, se Deus não me condena, botando o dedão na minha cara, Deus não faz isso. Eu não posso fazer isso com as pessoas. É o mesmo padrão. Eu busco nele essa experiência maravilhosa com a graça
para poder fazer a mesma coisa na vida daquele que me ofendeu, daquele que me prejudicou, daquele que falou contra mim. Eu não levo isso em consideração, eu libero perdão e sigo com a minha vida. Eu sigo em frente, eu não posso estacionar, afundar na vida porque o outro falou alguma coisa, porque o outro fez alguma coisa. Libera perdão e segue em frente. A vida continua. É lógico que a prudência é algo importante, eu já tenho falado isso várias vezes. O perdão e a prudência andam juntos. É claro. Isso é óbvio, né? Na nossa vida, é uma questão de sabedoria prática, ok? Mas a prudência não pode impedir o meu coração perdoador, né? E prisão não é solução para ninguém, não é. Não pense você que ficar se lembrando das coisas, isso vai te ajudar em alguma coisa, não. Isso daí é prisão, e prisão traz consequências tanto nas nossas emoções, na nossa vida secular, na nossa vida espiritual. Se você abriga pecado na tua vida, e falta de perdão é um deles, e é gravíssimo, você não prospera. Você fica sempre enredado, e a coisa é pesada, e a coisa não flui. E muito menos você vai fluir no ministério. É simples assim, e a gente tem que obedecer ao Senhor. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Agora, se uma pessoa não é digna de confiança, aí entra a questão da prudência, né? Porque eu também não quero entrar em barca furada e depois ficar numa situação constrangedora. Claro, prudência é uma necessidade na nossa vida, mas um coração amoroso também. Então essas duas coisas andam juntas, tá bom? E espero que você tenha entendido o foco que a gente trouxe aqui, que é a questão de relacionamentos saudáveis. Um relacionamento saudável com Deus e um relacionamento saudável com as pessoas. Eu não quero ser um prisioneiro, eu não quero a minha alma presa no cárcere de lembranças de coisas que aconteceram, porque isso vai travar a minha vida tanto pessoal como a minha vida ministerial. E eu quero ser livre para crescer, para amadurecer e para ser útil na casa do Senhor. Eu não quero uma vida de prisão para mim, ok? E não quero isso na vida de ninguém. Medite nessas coisas, ore, busque a instrução, a clareza, o entendimento do Espírito Santo e busque confiadamente essa liberdade que só Cristo, só a graça do Senhor pode trazer na nossa vida. E assim nós vamos fazer toda a diferença no tempo da nossa existência, ok? Agradeço a você pela tua paciência, ouvindo a ministração que a gente trouxe, e eu conto com você a semana que vem, ok? Tenha uma ótima semana e um grande abraço a você.